não sai dali, e que não se expressa, e que não se fala, e que não se mostra, e que acaba como um agente oculto muitas vezes aonde trabalha e aonde estuda, um agente secreto de Cristo. E hoje a igreja pode estar aqui, onde as pessoas estão, se mostrando para as pessoas, porque as pessoas não têm vergonha de se mostrar para a gente, ou de repente atacar a igreja e de falar mal. E a gente não quer falar mal, a gente quer falar de coisas boas, a gente quer mostrar que existe uma realidade que é ótima para a gente. A gente ficou temeroso nesses dias aí, por causa do clima, da temperatura, da possibilidade de chuva, de garoa. Deus deu esse dia maravilhoso para a gente. Mas a gente ficou temeroso, porque a gente às vezes deixa de acreditar. Quando eu levantei pela manhã e estava aquele frio lascado, né? Pensei, hoje vai ser difícil a galera levantar, sair debaixo do cobertor para ir para um campo aberto, né? Com um ventinho gelado. Mas a gente tem esse número enorme, maravilhoso de jovens aqui. A gente tem que louvar a Deus por isso. É algo muito bom. Mas eu quero falar para vocês hoje, vai ser uma escola dominical diferente, uma aula diferente, uma aula um pouco mais curta, mas para que a gente tenha algo muito marcado, algo muito objetivo para ficar guardado na nossa cabeça, no nosso coração, para a gente usar aí fora. Por que vocês estão reunidos aqui? Por que vocês jovens, que muitos estão na faculdade, outros tantos estão lá no trabalho, e vocês sempre vão ouvir da maioria das pessoas que não há uma verdade absoluta? Por que você vai atrás de uma igreja? Por que você segue algo que você diz que é verdadeiro? Se não há verdade, se você se reúne com uma pessoa e ela é de qualquer outra crença, de qualquer outra denominação, de qualquer outra fé, ela vai expressar para você possivelmente sentimentos que podem até ser parecidos com os seus. Ela vai dizer que quando ela está envolvida lá no momento de culto dela, no momento de adoração, seja lá para o que for, que ela se arrepia, que ela se emociona, que ela sente coisas que talvez você também sinta. Qual é o diferencial então para que você esteja aqui? Existe uma verdade? A sociedade diz para você o tempo inteiro que essa verdade absoluta não existe. É tudo uma questão de opção. A sociedade se tornou um grande self-service. Todo mundo aqui já deve ter comido em um. Você pega o seu pratinho e vai pegando as coisas que interessam a você. Se você quer carne, se você quer salada, se você quer arroz, feijão, macarrão, seja lá o que for. Você escolhe o que é do seu interesse e coloca no seu prato. Você monta as coisas que te agradam. E para a sociedade, de modo geral, o que interessa é você estar bem consigo mesmo e com o restante da sociedade. Portanto, monte o seu prato e não incomode ninguém. Não fale daquilo que você prefere, daquilo que você gosta. Fique bem com você mesmo. Se funciona para você, ótimo. Talvez funcione para o Hare Krishna ser Hare Krishna. Ótimo para ele. Talvez funcione para o espírita ser espírita. Então também ótimo para ele. E fica todo mundo bem. Agora, se existe um cristão, se existe um budista, se existe um espírita, se existe um praticante de qualquer outra coisa e diz que aquilo é verdadeiro, o que é então a verdade? Não existe verdade, porque cada um opta por alguma coisa e diz que aquilo é verdadeiro. Então a gente entra numa grande salada, a gente está se enganando a si mesmo, a gente não tem de fato uma verdade e a gente opta por alguma coisa. Mas será que é isso? Será que essa mensagem que a mídia, que filmes, que TV, que propaganda transmitem, as músicas, de que não existe uma verdade é algo sólido? O fato de a sociedade expressar que não existe verdade já é uma contradição, porque ela quer que exista apenas a verdade de que não existe verdade. Você tem que crer somente nisso. Não existe verdade. Essa é a verdade. É uma contradição de termos. Eu não posso negar que existam coisas reais. Se você ler
pegar um dicionário para ter uma definição de verdade, o dicionário Hawaii, por exemplo, diz o seguinte: que verdade é a propriedade de estar conforme com os fatos ou a realidade. Outra definição é que ela é coisa, fato ou evento real. Quando nós falamos da fé, quando falamos em crer em Cristo, em expressar para o mundo que Ele morreu por nós, nós estamos falando de uma realidade, de uma verdade. Eu não estou falando de algo simbólico, não estou falando de algo que te emociona, não estou dizendo a respeito de possíveis coisas que venham a acontecer. Nós estamos falando de realidade, verdade. Mas o mundo geralmente não aceita isso. Mas cabe a nós também perguntar o quanto a gente crê nessa verdade. O quanto para você essa realidade de Cristo é de fato verdade para você. Quanto isso mexe com você. O tempo inteiro você vai ouvir aí fora pessoas argumentando contra essa verdade. Você vai encontrar pessoas que vão questionar você. Vão colocar simplesmente como uma posição de fé. E aí a fé, cada um crê no que quer. Mas não é nisso que nós cremos. Nós cremos que existe um Deus que criou todas as coisas, que nos permitiu, por exemplo, estar aqui hoje, que nos permitiu comprar vestuário para que a gente estivesse aqui, que a gente pudesse comer. Tem ali um café, um chá, um leite, que a Fernanda está esquentando desde as 7 horas da manhã. Então, essas coisas são reais. Assim como Deus é real, é verdade. Isso não se muda, isso não se negocia. Eu não posso negociar com o mundo, não é possível isso. Mas nós muitas vezes negociamos. Eu aceito o que o outro me diz, eu aceito o que a outra expressão de fé fala para mim, e quero ser polido com ele. É claro que eu não tenho que ser mal educado, mas eu aceito conceitos que eles me passam. Hoje nós temos visto cristãos que dizem ser cristãos evangélicos e que creem na reencarnação, por exemplo. Isso é fazer miscelânea da verdade, que é uma contradição, isso não existe. Um cristão não crê na reencarnação. Mas nós negociamos no dia a dia. Nós desvalorizamos a verdade que a gente tem. E isso, além de ser fundamental para a nossa vida e para a realidade na qual a gente crê como cristão, que é viver a vida eterna com Jesus, além disso a gente pede poder. A gente cantou cânticos aqui que falam sobre isso. Eu quero te tocar, eu quero receber o teu poder inunda meu ser, eu quero te conhecer. Agora, o quanto isso é verdade para a gente? O quanto isso de fato está dentro do seu coração? Você tem dúvidas a respeito da sua fé? E se tiver, isso não é um mal supremo. Porque Deus trabalha com a gente gradualmente. A gente vai crescendo. E Deus pode estar usando o dia de hoje para a gente parar para pensar nisso. Quando de fato eu sou cristão? Quando de fato eu creio nessa verdade? O quanto isso mexe comigo? O quanto o Deus que eu digo louvar no domingo, do qual eu canto, faz diferença para a minha vida, mas no dia a dia. Porque você é cristão quando você vai comer arroz e feijão todo dia. Quando você pega um busão, quando você está no trânsito, quando você fala com seu patrão, você é cristão ali também. Não é em outras situações, não é na igreja. E é aí que a gente mostra, de fato, que a gente crê numa verdade, uma realidade objetiva. Não é um conto de fadas, não é a varinha mágica do Harry Potter. É verdade. A gente vai partir dessa vida para uma outra realidade. Uma realidade que a gente crê que está na Bíblia, que é a verdade, que é a palavra de Deus. Mas a gente tem que estar engajado nisso, crer nisso de fato. Eu fiquei muito feliz de ver essa quantidade de jovens hoje aqui, porque estão de fato demonstrando que creem nessa verdade. O que tira um jovem no domingo de manhã com um frio desse para estar aqui em campo aberto, para ouvir a palavra e para cantar e louvar o Senhor? É, sem dúvida, Deus mexendo com essas pessoas. É, sem dúvida, Deus trabalhando o coração de cada um.
E a gente precisa insistir nisso. Muitas pessoas ainda desconhecem a verdade. E elas vão dizer, como a própria Bíblia ensina, que ela é loucura. É loucura crer que o Filho de Deus veio ao mundo para morrer na cruz. E que isso faz diferença para a minha vida. Que Ele pagou pelos meus pecados. É loucura. Para o mundo é loucura. Deus já nos disse isso. Jesus nos alertou sobre isso, sobre essa realidade. A filosofia buscou encontrar a verdade, as ciências buscaram encontrar a verdade, isso desde os tempos mais remotos. Platão, Sócrates, Aristóteles, Tomás de Aquino, grandes filósofos, sempre procurando a verdade. O homem hoje continua nessa expectativa de encontrar verdade. Ele quer algo sólido no qual ele possa se apoiar. As pessoas caminham sempre em busca de ilusão. As pessoas estão sempre buscando algo que as tire da realidade. É por isso que a gente tem um número cada vez mais crescente de jovens que se envolvem com alcoolismo, com drogas, porque a realidade para eles é muito dura. Eles querem estar no mundo fora da realidade. Mas Deus nos chamou para viver a vida, essa realidade. Encarar, colocar o peito e a cara para bater e dizer: eu sou cristão e eu creio na verdade de que Jesus é o Filho de Deus e morreu para pagar pelos meus pecados. Você crê nessa verdade? Crer ou não nessa verdade faz toda a diferença, porque essa vida vai passar. Para uns mais rapidamente, para outros mais devagar, mas ela vai acabar. E crer nessa realidade vai ser o diferencial para você no futuro, assim como para todos. Isso faz diferença na vida de todo mundo. A pessoa talvez com quem você trabalhe lá e com a qual você fique meio receoso de falar a respeito do Evangelho, pode ser que aquela pessoa, por não ouvir nenhuma palavra sua, vá sofrer a realidade de penar eternamente, porque não teve o Evangelho anunciado por você. Ou porque viu em você um comportamento que não condiz com o comportamento de um cristão. Nós precisamos, como cristãos evangélicos, anunciar essa verdade com muita força. A verdade, por exemplo, que Pilatos questionou em Jesus. Lá em João, Jesus estava sendo julgado e foi questionado por Pilatos: você não sabe que eu posso te libertar? Você não sabe que eu posso cuidar do seu destino? E aí Jesus disse para ele: tu dizes que sou rei, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E Pilatos, a seguir, demonstrando que não era um que era da verdade, perguntou: que é a verdade? As pessoas no mundo vão ter esse comportamento de Pilatos com você. Quando você falar para eles sobre a verdade, eles vão dizer: mas o que é a verdade? É a verdade para você. A minha verdade é outra. Mas não existem verdades alternativas. Só existe uma. Nós trabalhamos com a verdade o tempo inteiro. Vocês se sentaram nesses bancos porque vocês creem na verdade que eles iriam sustentar o peso de vocês. Vocês colocaram blusas porque creem na verdade de que as blusas os aqueceriam ou manteriam aquecidos. Vocês usam óculos escuros porque sabem que eles vão proteger vocês da luz do sol. A gente trabalha com a verdade o tempo inteiro. Não é um eu acho que. Não é eu acho. Portanto, não é eu acho para a espiritualidade. Não é eu acho para... eu acho que no futuro vai ser assim. Eu acho que quando eu morrer vai ser de outro jeito. Eu acho que não existe. Existe uma realidade. Se você sair com o seu carro daqui do parque e der de cara com um caminhão, a realidade é que você vai ser esmagado. Não existe um eu acho. Existe a verdade.
E essa verdade tem que ser transmitida por nós. Pilatos disse, o que é a verdade? Como quem diz? Não tem verdade. Verdade é, cada um tem uma, mas não é isso. E a gente tem, primeiro, a instrução de que a verdade na qual nós cremos é a verdade que está na Bíblia. Lá em João 17, Jesus diz assim, orando por aqueles que são seus, orando pelos seus filhos. Santifica-os Na verdade. na verdade. O que é a verdade? A tua palavra. Palavra é a verdade. Nós somos santificados, nós somos aí tocados por Deus por meio da palavra. Nós somos santificados por Deus por meio da palavra. Portanto, a gente tem que se apegar a essa palavra, porque ela é a verdade. Você quer saber a verdade? Ela está na Bíblia. Você quer ser santificado? Você quer ser inundado por Deus? Você quer ser tocado? É a Bíblia. Não tem alternativa também. Não tem algo que você possa optar, né? Ah, eu vou levantar minhas mãos e o Senhor vai me iluminar aqui. Eu não disse isso. Jesus não disse isso. Jesus diz, medite na palavra dia e noite. A Bíblia ensina isso. A Bíblia diz, mantenha comunhão com seus irmãos. Orem uns pelos outros. Confessem os pecados uns aos outros. Essas são realidades que a Bíblia ensina. Essas são verdades que a Bíblia ensina, das quais eu não posso abrir mão. Se nós andarmos como cristãos, vivendo a verdade e a realidade, a gente vai ter uma igreja mais efetiva. Uma realidade que precisa ser mais trabalhada, e é bom que isso aconteça principalmente com vocês que são jovens, é a verdade de que nós, crentes, somos pecadores. A Bíblia fala, por exemplo, sobre confessar os pecados uns aos outros. Mas nós agimos como se não tivéssemos pecado. Nós estamos na igreja e ninguém peca. Parece que todo mundo entra ali com uma auréola, né? Uma aura sobrenatural. O santo evangélico que entrou na igreja. E durante a semana, e às vezes até na própria igreja, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que a gente tem defeitos, que a gente tem falhas, que a gente erra, que a gente cobiça, que a gente mente, que a gente peca todos os dias. E a gente tem que encarar também essa realidade. Porque é uma realidade. E é uma realidade que a Bíblia também já afirmou. E da qual eu não posso fugir. Então, se a gente agir como a Bíblia diz, confesse os seus pecados uns aos outros, você vai crescer com isso. Nenhum crente é um super crente, é um super homem. É aquele que não peca, que não erra. Agora, se a gente ouvir o pecado e em vez de ficar fazendo fofoca e delatando, a gente tomar a atitude de orar e falar porque eu também sou errado, e se a gente tomar a atitude que Jesus nos ensinou, quando ele disse, tira primeiro a trave do teu olho para você depois tirar o cisco que está no olho do teu irmão, a gente vai crescer como igreja e viver uma realidade, não uma igreja fantasiosa, não uma igreja na qual as pessoas são todas santas, imaculadas, que não tem problemas, que não tem dificuldades, onde os maridos e as esposas não brigam, onde os filhos não têm dificuldades com os pais, porque isso não é a realidade, isso é fantasia. A igreja real é a igreja formada por crentes que são pecadores. A Bíblia mostra Paulo dando duro em Pedro, porque ele foi lá comer com a rodinha dos judeus quando eles chegaram. Pedro errou e Paulo deu uma dura nele. Isso é ser cristão. A gente tem que se unir, se hermanar para viver essa realidade e viver essa verdade. A mensagem que, para finalizar, eu quero deixar é ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, que tem que ser vivida por nós a cada dia e que tem que ser transmitida principalmente para aqueles que ainda não conhecem essa verdade. Quem vive em pecado vive oprimido, pesado, angustiado, amargurado, porque isso pesa, isso dói. No Salmo, Davi diz, enquanto eu calei os meus pecados, Envelheceram os meus envelheci ossos. todos os dias. Ele ficou doente por causa do pecado. Mas Jesus disse,
conhecereis a Verdade. verdade. E a verdade vos libertará. Deixará você livre. Porque o cristão, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo quem ele é, ele vai poder falar com os outros abertamente de quem ele é. Eu sou cristão e eu creio em Cristo não porque eu seja perfeito, não porque eu seja melhor do que as pessoas que estão caminhando aí no parque hoje, mas porque Cristo me resgatou. Ele me chamou e eu louvo a Ele por causa disso. Essa é a verdade. Portanto, se nós, pela graça de Deus, podemos estar aqui hoje, louvando a Deus, aprendendo da palavra dele, é por causa da graça e da misericórdia dele. E essa graça e misericórdia que são verdade que nós temos que transmitir. Viver a verdade, crer na verdade, transmitir a verdade. Que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.